Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, que diz: E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Estamos diante de uma passagem onde vamos falar sobre a pesca maravilhosa no Mar da Galileia, no Mar de Tiberíades. Nós observamos que nessa passagem vai ser a terceira vez que o Senhor Jesus ele vai aparecer aos seus discípulos, após ele ter ressuscitado dentre os mortos. Ele vai aparecer pela terceira vez aos seus discípulos. E nessa passagem, nós vamos ver que estava ali, reunido, estava junto Simão, que é Pedro, Tomé, Natanael, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E a palavra do Senhor diz que Simão, eles fala para aqueles que estavam ali com ele, ele vai dizer: vou pescar. E eles também respondem: nós também vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A palavra do Senhor diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus lhe perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. E Jesus orientou: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados, cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, eles viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. A palavra diz que tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus ele convida: venha comer. Nenhum dos discípulos ali tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, nessa passagem, nós observamos que em determinado momento ali, os discípulos eles vão voltar, vão pescar, vão voltar à pescaria ali. Eu não posso dizer que eles voltaram, porque a ser pescadores, assumir novamente a sua profissão de pesca, de pescadores, como era. Mas eles voltaram. Pedro ali
fala sobre de que iria pescar e os demais vão com ele. Mas nós podemos falar também nessa passagem que muitas das vezes a nossa vontade é voltar às velhas práticas. Todas as vezes nós abrimos mão de algumas coisas na nossa vida por amor até da obra de Deus. Abrimos mãos de uma promoção, abrimos mão até mesmo de uma porta de emprego, até algo que te dá mais segurança, porque focamos naquilo que é a vontade de Deus. Focamos no reino, porque até mesmo aquilo estava impedindo e nosso tempo estava sendo tomado. E chega um determinado momento que a gente se sente muitas das vezes até mesmo desesperançado e queremos voltar, tomar novamente a nossa vida anterior. E esquecemos até de que era difícil, que era trabalhoso, que era um desgaste muito maior, porque no momento, houve uma necessidade de pescar. Em algum momento, o barco, tu pegou o barco e foi para o alto mar, mas lançou a rede e nada pescou. Passou a madrugada inteira e não conseguiu pescar nenhum peixe. E muitas das vezes, esse momento em que o mar, que os peixes fogem da rede, os peixes, parece que as coisas fogem de perto de nós, vão para longe. Parece que onde você lançava a rede sempre teve peixe, sempre teve uma provisão. Aquilo parece que secou e você está lançando, e já se passaram horas, já amanheceu o dia e nada apanhou. Isso muitas das vezes nos faz querer voltar. E os discípulos aqui, eles estavam numa situação que eles precisavam, que os peixes não eram só para eles. Cada um tinha suas famílias que precisavam ter uma renda. Mas Jesus, ele tinha ressuscitado, diz a palavra. E já era o terceiro dia, já era a terceira vez que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos. E o Senhor é aquele que não nos abandona em momento nenhum. Mesmo que pessoas possam nos abandonar, mesmo que as portas possam se fechar, mesmo que o mar se lance a rede e não consiga apanhar peixe, mas logo ao amanhecer, diz essa palavra, que Jesus estava na praia. E ali, ele na praia, a 90 metros ali dos seus discípulos, ele sabia que era seu discípulo, mas o discípulo não sabia que era Jesus. E Jesus, ele faz uma pergunta: não tendes nada para comer? E eles responderam: não. Só que até então, eles não sabiam quem estava falando com eles. Para eles, um homem comum. E a palavra do Senhor diz que Jesus, vendo a necessidade deles, porque o Senhor, ele vê as nossas necessidades. Ele pode estar nos perguntando você agora: não tendes nada para comer? Ele pode estar fazendo uma pergunta dentro daquilo que é a sua necessidade hoje. Você só deve responder sim ou não. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala a posição exata, a localização exata onde estavam os peixes. O Senhor manda eles lançar a rede à direita do barco. E eles vão lançar a rede e não vão conseguir nem puxar a rede por causa da grande quantidade de peixe. O Senhor, ele nos orienta, irmão, a lançar a rede. E nós muitas das vezes estamos lançando a rede do lado errado. Estamos querendo colher, mas estamos lançando, o Senhor está mandando lançar a rede
à direita e nós estamos lançando à esquerda. E quando o Senhor manda lançar à direita, mesmo que seja impossível, ou na experiência deles fosse o lado que não tinha peixe, mas se o Senhor mandou lançar, nós devemos lançar a rede e lançar do lado que o Senhor está mandando. Por isso a importância de nós termos a direção do Senhor. Se Ele está falando, lançar a rede naquele lado ali, do lado direito, lança ali. Ah, Senhor, mas se eu lançar a rede nesse negócio, eu posso ficar desempregado e não vou conseguir pagar. Ah, Senhor, se eu investir nessa área, eu não vou conseguir. Irmão, não é Jesus que está mandando lançar a rede? Não é Ele que está mandando lançar à direita? É só lançar. Qual seja a dificuldade, qual seja aquilo que nós estamos querendo, almejamos. Se o Senhor mandou lançar a rede, lança. Não importa qual seja. Não importa o quanto você tem, não importa o quanto de recursos você tem, não importa o que você está vendo hoje. Seus olhos podem estar limitados. E você está enxergando muito pouco, mas o Senhor está enxergando mais à frente. Então lançai a rede. E lança onde o Senhor está mandando. E quando nós fazemos isso, nós estamos confiando no Senhor. Estamos dependendo dEle. Da mesma forma que eles deram ouvido a um homem que eles até então não sabiam que era Jesus. Mas eles obedeceram, porque o Senhor também ele usa pessoas. Ele usa pessoas para poder nos ajudar na nossa necessidade. Ele ajuda pessoas para poder nos direcionar. E nos direcionando, sim, muitas das vezes a alguns projetos, a algo que nós precisamos fazer e que vai ser benéfico para nossas vidas, seja a área que for. E Deus usa pessoas que nos orientem a lançar a rede. E muitas das vezes a pessoa que Deus vai usar para que nós venhamos lançar a rede do lado correto, onde tem peixes, onde tem prosperidade, onde tem bênção, muitas vezes é uma pessoa simples. É alguém que muitas das vezes não tem tanta experiência, não tem tanta qualificação, mas está sendo direcionado por Deus. Eles não obedeceram porque era o Senhor Jesus que estava mandando, eles obedeceram porque alguém orientou. E na nossa vida é isso, muitas pessoas, o Senhor coloca o nosso caminho para nos orientar, para nos dar a direção certa, pois muitas vezes podemos estar nos esforçando demais, lançando a rede errado, tentando ir por um caminho que não vai chegar a lugar nenhum. E Deus usa alguém e pode estar usando essa palavra nesse momento para poder te dar a direção correta. E ali eles lançam a rede ao mar e não conseguem nem puxar, porque tinha muito peixe. E eles ali, a palavra do Senhor diz que eles arrastaram a rede com os peixes, né, porque estavam a cerca de apenas 90 metros da terra. E ao desembarcar, viram ali pão e um peixe sobre a brasa. E Jesus lhe disse: trazei algum dos peixes que apanhaste. Pedro, aquele que foi o primeiro a pular, assim como um discípulo amado, né? Nós cremos que é João, ele fala, né? No versículo 7 diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, ouvindo isso, e que era o Senhor, ele amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E foi o primeiro a querer chegar mais próximo de Jesus. Pedro, até mesmo com aquele sentimento de culpa por ter negado Jesus várias vezes, por 3 vezes, por ter se confirmado, né? Ele é o primeiro a se lançar ao mar, desesperado em estar com Jesus.
né? Porque ele sentiu o peso da culpa em função dele ter negado ao mestre. E Pedro ele vai e se lança. E olhando essa atitude de Pedro, talvez essa é o que nós precisamos, é o que você precisa também nesse dia. Quando ouvir falar de Jesus, não se detenha. Se lança, se coloca realmente diante do Senhor. Se lança ao mar, se lança nos braços do Senhor, se entrega ao Senhor. Confia nele. Mesmo independente de qual seja a falha, o erro, o pecado, mas se lança, se joga nos braços do Senhor. Porque com certeza Ele está nos aguardando na praia, né, com pão e peixe sobre as brasas para matar a nossa fome. E quando Jesus ele manda trazer alguns peixes para que trazer alguns peixes que vocês apanharam, Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus ele disse: vinde e comei. E naquele momento ali eles comeram, e nenhum deles, né, foram ousados para perguntar: quem és tu? Pois ele já sabia que era o Senhor. Então que nós possamos nesse dia entender e saber quem é o nosso Senhor. Ele é o provedor. Ele é o Deus de amor. Nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. É aquele que morreu por nós. E que você possa confiar na palavra do Senhor, tomar posse dela, receber essa palavra nesse dia, para que assim, né, você possa receber as bênçãos do Senhor e possa sentir a sua presença, o seu Espírito. Então, que você fique com essa palavra nesse dia, se você sentir de compartilhar com alguém, se o Espírito Santo de Deus tocar para isso, compartilhe. Mas primeiro tome para a tua vida essa palavra. E que seja uma regra, né, de prática, de fé, de algo que você vai colocar diante dessa situação que você está passando. Entenda, o Senhor usa pessoas para falar conosco. Deus usa. E eu tenho certeza que nesse dia Ele já tem falado contigo. Que Deus te abençoe.